Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o verso 12. Dando sequência à nossa série de pregações, Marcos, capítulo 10, do verso 1 até o verso 12. Pregar de maneira expositiva, verso por verso, por todo um livro da Bíblia, como nós fazemos aqui na Igreja Batista Itaipu, isso nos possibilita a pregar diversos temas na Bíblia, não só um tema, mas diferentes temas. E isso permite o pregador ser cativo ao texto. Não é o pregador que escolhe o tema que ele quer pregar, mas o texto é que diz o tema que ele vai pregar. E hoje, se fosse possível, eu não escolheria pregar sobre o tema que nós temos que pregar, mas quando nós estamos nessa série, nessa sequência, no livro de Marcos, esse é o nosso tema de hoje, o divórcio. Eu queria que a gente olhasse para a palavra de Deus e aprendesse algumas coisas aqui da palavra de Deus. O tema é um tema difícil, primeiramente porque não há uma unidade teológica, até mesmo dentro da denominação. Nós temos diferentes posições teológicas sobre a questão do divórcio. Mas o tema também se torna difícil, em segundo lugar, porque tem sido uma polarização. As pessoas estão falando sobre divórcio, não só fora da igreja, mas também dentro da igreja. Temos estado divididos em relação a esse tema. O assunto, além de então ser polêmico, é delicado, mas também é um assunto abrangente. Nós não teremos tempo hoje de abordar de maneira abrangente o assunto sobre o divórcio. Para isso, se quiséssemos falar de maneira abrangente, precisaríamos de outros sermões ou palestra e também precisaríamos de ter outros textos. Assim como se monta um quebra-cabeça, nós precisaríamos olhar para 3 ou 4 textos bíblicos sobre o tema e assim trazer uma visão mais completa da Escritura sobre esse tema. Então, eu espero não frustrar a sua expectativa, porque o nosso tema tem um recorte hoje e nós vamos estar focado nesse texto de Marcos capítulo 10. Nós não vamos extrapolar, como, por exemplo, usar o caso de 1 Coríntios capítulo 7 e também Mateus capítulo 19, ou até mesmo o Antigo Testamento, textos como Deuteronômio e outros textos que abordam sobre esse tema. Então, se no final dessa pregação surgir alguma dúvida, é provável que surja, isso sirva um encorajamento para você estudar um pouco mais, para você buscar conhecer mais sobre o tema. Eu só, como pastor, como vosso pastor, eu te orientaria a tomar cuidado com as fontes que você vai pesquisar. Aqui mesmo na nossa igreja, no ano passado, nós tivemos um ano inteiro de estudo sobre o tema casamento, divórcio e recasamento. E o Conselho Pastoral elaborou um documento, ainda estamos na fase final, mas se você tem interesse, a gente pode compartilhar as conclusões que nós chegamos a esse tema sobre casamento, divórcio e recasamento, tá bom? Ainda nessas minhas considerações preliminares, eu gostaria de ter muita cautela em falar sobre esse tema, porque é muito provável que você tenha um parente direto, talvez seu pai, sua mãe, irmãos, ou talvez tios ou primos, que passaram pela dor do divórcio. E isso ainda talvez é ferida para alguns. Nós queremos aqui, sinceramente, tomar cuidado, não queremos ser insensíveis, sabendo que o divórcio traz muito pesar e muita dor na vida daqueles que estão passando por essa situação e até mesmo os irmãos e os familiares mais próximos. Então, nós queremos abordar o assunto de maneira bíblica, mas também com sensibilidade
para aqueles irmãos que têm essa ferida e que isso ainda dói em seus corações. E por fim, eu pressuponho que ainda entre nós há crentes em Jesus, e talvez você que me assiste nesse vídeo, talvez mesmo você tenha passado por um divórcio e tenha se recasado. Eu não gostaria que você olhasse para essa pregação de hoje. A nossa intenção não é trazer um peso, uma acusação sobre a sua vida. A nossa intenção aqui é trazer um esclarecimento da Escritura, mostrar a vontade de Deus. Então, não se sinta pressionado, não se sinta que nós estamos aqui com um tom de acusação contra a sua vida, se você passou por um divórcio e entrou num recasamento. Nós queremos lembrar a você a esperança do Evangelho. Nós queremos lembrar a você que a salvação que Jesus lhe deu, se você é um filho ou uma filha de Cristo, não foi porque você fez algo ou deixou de fazer algo, se você fez algo certo ou errado. A salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você passou por isso, eu quero te encorajar a olhar para a esperança do Evangelho, da pessoa de Cristo. Mas também olhar para esse sermão de hoje como uma maneira humilde de você aprender um pouco mais dos propósitos e das verdades que a palavra de Deus traz sobre o assunto. Ok? Então, por favor, fique com o coração aberto. Semana passada, o seminarista Leonardo trabalhou conosco o tema Vivendo à Luz da Cruz de Cristo. E parece-nos que o evangelista, aqui o narrador, o autor do livro, que é o próprio Marcos, ele quer que a gente continue nessa trilha, nesse caminho. Então eu quero propor para hoje, para a gente ver esse sermão de hoje e ser desafiado a caminhar, e o tema do meu sermão hoje é o reflexo da cruz no casamento. O reflexo da cruz no casamento. Esse encorajamento que o autor Marcos está dando para nós. A nossa caminhada olhando para a cruz, com o reflexo da cruz, porque essa é a mensagem de Cristo agora. Ele está indo para se entregar por nós na cruz do Calvário. Vamos ler o texto, depois dessa introdução, vamos observar do verso 1 até o verso 12. Diz assim o texto sagrado: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo Jesus as ensinava, como era de seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentavam e perguntavam a ele: é lícito ao marido divorciar ou repudiar a sua mulher? Jesus lhe respondeu: o que vos ordenou Moisés? Responderam eles, verso 4, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e divorciar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos deixou escrito essa lei. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Verso 7. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, verso 9, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, verso 10, voltaram os discípulos a interrogar, a perguntar a Jesus sobre este assunto, e Jesus lhes respondeu agora em particular. Verso 11, quem repudiar ou quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela, uma mulher, repudiar, divorciar do seu marido e casar com outro homem, comete adultério. Senhor, nos abençoa, Senhor, nesse tempo, nesse tema difícil, que o Seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e nos ensinar as verdades da Escritura, em nome de Jesus. Oramos assim, amém. Eu separei esse sermão, dividi esse sermão em 3 partes.
A primeira parte eu quero olhar do verso 2 até o verso 5, e a primeira parte é a controvérsia sobre o divórcio. Já do verso 6 até o verso 8, que será o segundo ponto desse sermão, é o fundamento esquecido. Jesus vem relembrar o fundamento da palavra de Deus que havia sido esquecido pelos fariseus. Mas em terceiro, meu terceiro ponto, terceira parte desse sermão, irá do verso 9 até o verso 12, é a exortação solene de Jesus, tá bom? Então essa é a divisão do nosso texto de hoje: a controvérsia, o fundamento e a exortação. Vamos começar então pelo primeiro ponto, a controvérsia sobre o divórcio, o verso 2 e o verso 3, 4 e 5. A temática sobre a questão do divórcio e do recasamento não era um assunto polarizado apenas, não é apenas nos nossos dias, era também nos dias de Jesus. Era um tema difícil e polêmico já no século I, nos dias em que Jesus estava nas terras de Israel. O assunto já dava, como se diz na linguagem popular, pano para manga. Então há uma controvérsia aqui agora que os fariseus, eles estão vindo a Jesus para questionar Jesus. Eu queria lembrar você ainda que Israel já era uma comunidade, Israel já era um povo, mas Israel estava cercado de pagãos. Os pagãos não tinham critério, não tinham fundamento nenhum sobre casamento, sobre divórcio e sobre recasamento. Eles faziam de maneira imoral e de maneira nada espiritual. Isso é diferente em relação a Israel. Israel tinha parâmetros, Israel já tinha uma palavra de Deus que os dirigia, ou deveria dirigi-los em relação ao casamento, em relação a divórcio e também em relação a recasamento. E naqueles dias de Jesus, o assunto também, então, era um assunto recorrente, era um assunto que as pessoas estavam divididas, polarizadas, havia discussões, havia um questionamento, e nos dias de Jesus havia as duas escolas principais, as duas escolas rabínicas, dois líderes dos judeus, rabinos, senhores bastante respeitados, inclusive as escolas teológicas de pensamento que segue, tem o nome deles. A primeira escola era a escola Shammai. A escola Shammai vinha do nome desse rabino que era o próprio Shammai. Esse homem era um homem respeitado em Israel, um homem muito influente, um rabino, como eu disse, e alguém muito influente dentro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era onde era uma assembleia de juízes que tomavam decisões baseadas nas leis de Israel. Esse homem Shammai, dessa escola, era uma escola bastante conservadora. Ele era um homem conhecido por ser um homem rígido, por ser um homem de fortes convicções, e um homem que não estava muito caindo na graça do povo. Ele era um pouco impopular por causa das suas definições. E nessa escola Shammai, nessa escola teológica mais conservadora, a posição que eles tinham em relação ao divórcio era uma posição bastante fechada e conservadora, como eu disse. Eles acreditavam que Deus abominava o divórcio e não podia se divorciar por qualquer maneira. Havia algumas observações para o divórcio, mas havia muitas limitações para o divórcio. Por exemplo, a escola de Shammai ensinava que o divórcio só era permitido por questões sexuais ilícitas, por traição, ou por talvez a nudez da mulher, ou pelo próprio adultério. Havia possibilidade então do divórcio. Fora isso, Shammai, que era o rabino que deu nome a essa escola teológica, ensinava para os seus discípulos que o divórcio não era permitido, exceto nesses casos. Agora, a outra escola rabínica era a escola chamada de Hillel. A gente chama de Hillel, por causa do som aqui do L, mas a escola de Hillel, ele também era um rabino, e a escola recebe o nome por causa dele. Era um homem também respeitado, mas também era um homem amado pelo povo. Um homem que veio de uma
de uma infância simples, que teve dificuldade para entrar nos estudos, de pouco dinheiro, de uma família bastante humilde, mas que galgou, que com muito esforço, com a graça de Deus também, conseguiu seus estudos, se tornou um acadêmico, se tornou um homem influente, e ele tinha seus discípulos e ensinava, e o seu pensamento era muito popular. Ele era muito bem aceitado, ele era uma pessoa, dizem os historiadores, muito paciente, muito amável, e ele tinha uma visão, a sua escola tinha uma visão teológica em relação ao divórcio bem liberal, bem aberta. Segundo Hillel, ele dizia que ele era daquele tipo paz e amor. Não importa que você esteja feliz. A escola de Hillel pregava então que o homem poderia se separar da sua esposa se ele o quisesse. Não importava por quê. Se a esposa não agrada mais o marido, ele podia se divorciar. Até mesmo coisas mais simples, talvez, que a mulher não desempenha. Lembra que aquela cultura era bastante machista, que se a mulher talvez não desempenha bem o serviço da casa, ele já estava desgostoso com ela, ele mandava ela embora. Então era uma escola liberal. Imagina para quem o povo tendia mais, a escola de Shammai ou a escola de Hillel? Óbvio que era pela escola de Hillel. Então, por ele ser carismático, por ele ter uma visão mais aberta, mais agradava ao povo, ele dizia, se o homem quer se divorciar, o homem é livre, ele o pode. E ele se baseava em um texto também de Moisés. E o que aparenta aqui, segundo os estudiosos, os comentaristas bíblicos, dizem que a ideia dos fariseus virem questionar a Jesus é que os fariseus querem a palavra. Veja no verso 2, a palavra aqui que eles vieram para experimentar a Jesus, a ideia aqui é tentar. Nós já usamos essa palavra em outras exposições de Marcos, a ideia é fazer tropeçar. Os fariseus estavam irados com Jesus, eles estavam enciumados de Jesus, eles queriam acabar com o ministério de Jesus, eles já haviam preparado muitas ciladas para Jesus, e agora eles vêm para pegar Jesus em um erro, eles estão querendo colocar Jesus numa situação difícil, e eles vêm então com essa pergunta, segundo os estudiosos da Bíblia, eles querem perguntar para Jesus, você é da escola de Shammai ou você é da escola de Hillel? Você é conservador ou você é mais liberal? E vejam então a pergunta que eles fazem a Jesus no verso 2, é lícito? A ideia poderia aqui, é certo o homem se divorciar da sua mulher? Mateus, que vai ser um texto paralelo a isso, acrescenta que a pergunta deles é certo, é lícito o homem repudiar, se divorciar da sua mulher por qualquer coisa? Parece-nos então que eles estavam querendo saber se Jesus era do grupo da escola de Hillel liberal ou da escola de Shammai. E eles estão aqui então querendo botar Jesus numa situação difícil, encurralar Jesus, porque eles querem pegar o ministério de Jesus. Também os comentaristas bíblicos vão dizer que essa pergunta, essa armadilha arapuca, sabe o que é arapuca? Essa arapuca, aquele que pega os passarinhos, que queria pegar Jesus aqui, primeiro era uma tentativa de colocar Herodes contra Jesus. Verso 1 vai dizer que Jesus estava ensinando e pregando no território veja verso 1 aí na sua Bíblia, no território da Judéia. E quem governava, quem era o rei da Judéia? Herodes. E você vai se lembrar que nós já pregamos sobre isso, que Herodes foi aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista a pedido da sua esposa Herodias, porque João Batista estava pregando contra o divórcio, contra o recasamento. Por quê? Herodes tinha um irmão, e esse irmão de Herodes era casado com a Herodias. Essa Herodias, que agora é mulher de Herodes, que pede a cabeça de João, anteriormente era cunhada de Herodes.
Então Herodes põe o olho na sua cunhada e gosta muito dela, então ele se divorcia da sua primeira mulher, e aí a Herodias se divorcia do irmão de Herodes, e eles ficam juntos. E João Batista, o pregador, o profeta de Deus, estava exortando, dizendo que isso era um pecado. E o final disso você sabe, ela pede a cabeça de João, e João é morto. Então parece-nos aqui, os estudiosos querem mostrar para nós aqui que a ideia é que os fariseus querem botar Jesus e dizer, olha, Jesus, assim como João Batista, está pregando que o recasamento é um pecado, que o homem não pode se divorciar da sua mulher, e possivelmente, achavam eles, que Herodes então poderia prender Jesus e até mesmo matar Jesus, e eles ficariam livres de Jesus, porque na verdade é isso que eles querem. A gente vai percorrer o livro de Marcos e a gente vai ver que no final são eles, os fariseus e os escribas, que entregam Jesus para ser morto. Mas não apenas colocar Jesus contra Herodes, a intenção também dos fariseus era colocar Jesus contra Moisés. A ideia é que eles diriam assim, olha, o nosso grande profeta, o honrado profeta Moisés, o homem que recebeu a lei de Deus, ele autorizou o povo a se divorciar. E se Jesus dissesse que não estava autorizando o povo a divorciar, eles colocariam Jesus contra Moisés. E talvez diriam assim, olha, esse carpinteiro, o filho de um carpinteiro, a sua mãe o teve de maneira duvidosa, e nós queremos agora comparar ele com Moisés. Essa talvez seria a mensagem dos fariseus, dizendo, não, vamos ficar com Moisés, Moisés nos liberou o divórcio. Eles estavam testando Jesus, eles queriam colocar Jesus contra Herodes, mas também colocar Jesus contra a lei de Deus, colocar Jesus contra o profeta, o grande profeta de Israel, que era Moisés. Mas não apenas isso, percebam a astúcia. Percebam que os fariseus estão buscando uma maneira de prender Jesus, de colocar Jesus em situação de risco, e depois, mais tarde, Marcos vai nos relatar que eles vão tentar matar Jesus, e vão levar Jesus à cruz. Mas eles querem colocar o próprio povo contra Jesus. Veja, o verso 1 diz que quando Jesus estava ali além do Jordão, multidões se reuniam para ouvir o seu ensino. E lembra que eu disse para você, a escola de Hillel era a escola mais famosa, a grande maioria do povo seguia essa escola, dizendo que poderia se divorciar, era muito cômodo, era muito machista. E se Jesus se identificasse com a escola de Shammai, os fariseus iam dizer, está vendo, Jesus é contra o povo, Jesus quer nos ver infelizes, em casamentos infelizes, não quer que a gente se divorcie das nossas mulheres, para que o povo pudesse ir embora. Que situação eles estavam tentando acometer Jesus, colocá-lo contra Herodes, colocá-lo contra o profeta e a lei de Deus, mas colocá-lo também, se ele escolhesse uma escola teológica, contra o próprio povo, para que o povo não pudesse ouvir os seus ensinos, porque os fariseus estão enciumados, estão irados, porque a mensagem de Jesus, lembra, diz o texto, ninguém ensinava como ele ensinava. E aí então, irmãos, Jesus como responde? A pergunta deles no verso 2 é lícito? É correto? Jesus disse, o que vos ordenou Moisés? Jesus vai para o cerne. Os fariseus aqui estavam querendo saber dos desdobramentos da prática, mas Jesus diz, não podemos partir para a prática se não formos para o fundamento. É necessário ter um fundamento, é necessário ter uma base. Vocês estão indo direto aos desdobramentos da prática, mas vocês precisam voltar. Por isso que ele diz, o que foi que Moisés vos ordenou? Voltem para a lei de Deus. E aí eles respondem, verso 4, Moisés nos permitiu lavrar carta de divórcio e divorciar das nossas mulheres. Eles estão citando um texto de Deuteronômio, estão corretos. O texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4, vai dizer que Moisés havia permitido, não ordenado. Moisés não tinha legalizado o divórcio,
Mas por causa, o próprio Jesus diz agora no verso 5, por causa da dureza do coração do povo, Moisés permitiu. Na verdade, Deuteronômio 24, que os fariseus estão citando aqui para continuar com a sua posição machista, de rejeitarem as mulheres, se divorciarem das mulheres e viver numa vida de imoralidade. Na verdade, o texto que eles estavam citando, ou estavam em suas mentes, de Deuteronômio 24, é uma defesa de Deus permitindo Moisés dar o divórcio para aqueles homens, para proteger as mulheres. Um cuidado de Deus para as mulheres, para que o homem pudesse pensar, contar até 3, porque se ele desse o divórcio para sua mulher, ele não poderia mais recebê-la. É isso que está escrito em Deuteronômio 24. Mas eles estão numa controvérsia, eles estão pegando um texto para justificar os seus pecados, a dureza do seu coração, o seu machismo exacerbado e a sua discriminação contra as mulheres. Mas aí nós chegamos ao nosso segundo ponto desse sermão. E o nosso segundo ponto desse sermão é que Jesus vai mostrar o fundamento que eles haviam se esquecido. Eles haviam se pegado numa palavra, de uma exceção que Moisés havia dado por causa da dureza do coração. E Jesus repete isso, verso 5. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito na sua lei. Por causa da dureza do coração. Mas Jesus, perceba como Jesus é tão sábio. Jesus volta para um outro escrito de Moisés. Mas agora não de Deuteronômio, não de uma exceção, não de uma concessão. Mas Jesus volta para o fundamento, Jesus volta para Gênesis, e lembra quem escreveu Gênesis? Moisés. E Moisés ali, inspirado por Deus, diz o que é o fundamento de um casamento. E Jesus vai mostrar aqui para eles, já que eles estavam discutindo sobre a questão de divórcio, Jesus disse: ei, vocês precisam dar um passo atrás. Antes de falar de divórcio, é necessário falar sobre o casamento, porque uma perspectiva errada sobre o casamento nos levará a uma perspectiva ou uma prática equivocada de divórcio e de recasamento. Jesus diz: dê um passo atrás, veja o que Moisés disse lá em Gênesis. O verso 6 diz: porém, olha o contraponto aqui, verso 6, porém, desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher. Ou o texto paralelo de Mateus 19 vai dizer: mas no princípio não era assim, como eles estavam dizendo sobre o divórcio. Jesus quer trazê-los de volta para os fundamentos do casamento, como Deus planejou o casamento. E aqui nós temos 4 fundamentos que Jesus traz para ensiná-los sobre o casamento, para que depois eles possam ter uma perspectiva sobre o divórcio. O primeiro mandamento que Jesus traz aqui, o fundamento que Jesus traz sobre o casamento, Jesus vai dizer que o casamento é uma invenção ou é uma criação divina. Porque no princípio, verso 6, Deus criou isso e Deus fez o homem e a mulher. O casamento não é uma criação, não é uma invenção da cultura, não é uma criação de uma instituição humana. O casamento, Jesus está lembrando eles aqui, é algo criado por Deus, é algo planejado por Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e Deus os ajuntou, Adão e Eva, em casamento. Por isso que os servos de Cristo, os discípulos de Cristo devem ter o casamento em autoestima, porque o casamento é uma invenção, uma criação, um propósito, um plano santo, perfeito de Deus para o homem e para a mulher. Jesus os relembra disso, porque talvez eles haviam se esquecido. A cultura critica, a cultura despreza, o mundo rejeita o casamento, o mundo tenta se apropriar do casamento, mas o casamento foi criado pelo nosso Deus, com propósitos santos, sagrados.
e eternos. E Jesus quer lembrá-los: Deus é o autor do casamento, e se Deus é o autor do casamento, Ele tem a prerrogativa de dizer o que é o casamento e como deve ser um casamento, e não o mundo. Mas há um segundo fundamento que Jesus aqui quer lembrá-los. Jesus quer trazê-los de volta para Gênesis, não para Deuteronômio, mas Jesus quer trazer para o começo de todas as coisas, para o princípio, antes da queda ainda, quando Deus criou todas as coisas. O segundo fundamento aqui é que Deus fez homem e mulher. Verso 6, Deus os fez homem e mulher. E aqui nós temos um princípio, irmãos, muito importante para os nossos dias. Todos nós temos acompanhado a nossa sociedade travando uma batalha em questões em relação à ideologia de gênero. Todos nós temos visto isso. Mas a palavra de Deus é clara e muito concreta aqui, mostrando para nós que Deus criou apenas dois gêneros: homem e mulher, macho e fêmea. E a igreja de Cristo, os pastores de Deus, não podem titubear, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus jamais autorizará, que Deus jamais abençoará, que Deus jamais concederá que possam ter outros gêneros. É homem ou é mulher. E o casamento é feito de um homem e de uma mulher, não é de um homem com outro homem, não é de uma mulher com outra mulher, não é de um homem com duas mulheres, não é de um homem com 4 mulheres, como prega o islamismo, é um homem e uma mulher. Para Deus, para a palavra de Deus e para o povo de Deus, isso deveria e deve estar muito bem solidificado: o gênero masculino e o gênero feminino. Tudo que provém disso é fruto da queda. Tudo que passa disso, de homem e de mulher, emana de outro, é fruto da queda. A cultura e o mundo, a lei humanas podem aprovar casamento entre homem com homem, mulher com mulher, pode aprovar gêneros diferenciados, mas a palavra de Deus sempre vai ser muito clara e nós devemos tomar posição. É óbvio, é claro que nós não devemos odiar a comunidade LGBTQI+, eu acho que é isso. Eu não estou dizendo que nós temos que travar uma guerra contra essa comunidade, eu não estou dizendo que nós temos que odiar as pessoas que são gays ou lésbicas, eu não estou dizendo que nós temos que encorajar a violência, pelo contrário, nós temos que amá-los, nós temos que respeitá-los, eles têm a imagem, a imago Dei, a imagem de Deus. Nós devemos nos aproximar deles para testemunhar de Jesus, nós temos que ser amáveis, nós temos que ser gentis com essa comunidade, mas nós jamais iremos aceitar, porque a palavra de Deus só diz de 2 gêneros. E a palavra de Deus diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. Deus criou o homem e a mulher, esse é o fundamento do casamento. Mas Jesus nos ensina o terceiro fundamento do casamento. Primeiro, invenção de Deus. Segundo, é um homem e uma mulher. Mas o terceiro fundamento é que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Casamento não é coisa de menino e de menina. Casamento é coisa de pessoas que estão preparadas para deixar a casa dos seus pais e agora assumir uma responsabilidade e liderar a sua casa e ser uma mulher de verdade e ser um homem de verdade. Com isso eu não estou dizendo que aqueles que não casaram não são homens de verdade, não são mulheres de verdade, mas eu estou dizendo que ao romper com seus pais a partir do casamento é assumir uma postura de responsabilidade. Você imagina isso na cultura judaica? A cultura judaica era muito ligada ao pai com o filho. Era uma cultura que dava extremo valor para o pai e o filho crescia próximo ao pai, um estava ligado ao outro, era uma troca, o pai cuidava do filho para depois que o pai envelhecesse, o filho cuidasse do pai, e Deus está dizendo que agora precisa romper. Isso era gritante para eles. Deus diz que tem que abandonar pai e mãe para assumir uma responsabilidade. E o que nós vemos hoje na nossa sociedade
Moços e moças que querem se casar, mas não deixa a barra da saia da mãe, como diz o ditado popular. Moços e moças que querem se casar, mas não cortam o cordão umbilical. Homens e moças que querem casar, mas querem viver ainda nas custas financeiras do pai, não quer sair da casa do pai, quer morar no pai, quer ser cuidado por pai, quer transferir responsabilidades para o pai. O fundamento de Jesus aqui, que o casamento deixará o homem, o pai e a mãe, cortar o vínculo para começar uma família, para liderar uma família, para ter responsabilidades. É isso que Jesus traz como fundamento de hoje. Mas ao quarto e último fundamento que Jesus está dizendo aqui, não perca o ponto aqui. Os fariseus queriam saber sobre divórcio, mas Jesus disse, para ter uma perspectiva correta sobre divórcio, é necessário ter uma perspectiva correta sobre o casamento. E Jesus lança em Gênesis os fundamentos do casamento. E o quarto e ele vai se unir à sua mulher, e eles serão uma só carne. É isso que diz o verso 7 e o verso 8. Uma só carne. A palavra unir aqui, a palavra é colar. A palavra aqui é ajuntar, é estar ligado. O homem deixa sua família, a mulher deixa sua família, e eles se ligam. E eles se colam, e agora eles se tornam uma só carne. É um envolvimento, é um comprometimento, é uma intencionalidade de se tornarem agora uma só carne. Isso é emocionalmente, isso também é fisicamente, sexualmente, isso também é espiritualmente. Por isso que a Bíblia vai dizer que o marido precisa liderar espiritualmente a sua esposa. Se tornarão uma só carne. Isso é algo muito profundo, muito sério. Agora no casamento não tem eu versus ela, ou eu versus ele. Agora no casamento somos nós. Há tantos casais chamados modernos que aí tem, não, esse é o seu dinheiro, esse é o meu dinheiro, essa é a sua vida, essa é a minha vida, esses são os meus amigos, esses são os meus amigos. Querem dividir, mas a Bíblia diz é o contrário. Agora não tem mais isso não, meu irmão, minha irmã, agora somos nós, uma só carne. Uma intencionalidade, uma profundidade, um comprometimento nunca esperado e nunca exigido, não com os pais, nem com ninguém outro com a família, não com o empregador, não com o seu patrão, não com o rei, mas com a sua esposa, com o seu esposo. Eles se tornarão uma só carne, um só envolvimento profundo. Porque o casamento é algo de Deus. E se a gente perder isso, se a gente perder os fundamentos que emanam da palavra de Deus, o Criador do casamento, nós vamos ter visões equivocadas sobre divórcio, visões equivocadas sobre recasamento, visões equivocadas sobre um relacionamento entre um homem e uma mulher. É isso que Jesus está ensinando a esses homens. Antes de pensar em divórcio, antes de polemizar a questão do divórcio, volte atrás e olhe para a palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina. Mas por fim, nós chegamos ao nosso terceiro ponto desse sermão, que agora é do verso 9 até o verso 12, e esse terceiro ponto é uma exortação solene de Jesus. Jesus vai agora dar o seu veredito, Jesus agora vai responder. Talvez você pode perceber ou parecer, dizer, não, Jesus fugiu da pergunta. Jesus não fugiu da pergunta, ele vai responder se é lícito ou é ilícito. Agora que ele já trouxe o fundamento do casamento, ele vai dizer no verso 9, qual é o seu parecer. Aliás, qual é o parecer da Escritura sobre é lícito ou é ilícito se divorciar da sua esposa. Diz assim no verso 9, portanto, olha a ideia de conclusão aqui, portanto, o que Deus ajuntou. Perceba, o casamento
é um ajuntar de Deus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo para nós, o que Deus uniu em casamento, um homem, uma mulher, debaixo da sua bênção, não é para ser separado. E aqui homem é a ideia de ninguém. O que Deus uniu não é para separado, não é o plano de Deus. O divórcio é exatamente o contrário. Malaquias capítulo 2, verso 15, vai dizer que Deus odeia o divórcio, e isso foi um escândalo para os judeus, porque eles estavam acostumados a divorciar à torta direita. Isso foi um escândalo para os leitores de Marcos, que também eram romanos, que também tinham uma vida toda distorcida de divórcio. Mas isso continua sendo um escândalo para os nossos dias. Mas esse é o veredito de Deus. Essa é a palavra de Jesus. O que Deus uniu, não separa o homem. E nós que somos discípulos de Jesus, nós que somos seguidores de Jesus, nós que estamos buscando viver a nossa vida ao reflexo da cruz de Cristo, centrada na cruz de Cristo, na obra de Cristo, nós precisamos voltar os nossos olhos e nos comprometer com a palavra de Deus e dizer para nós mesmos e para todas as pessoas que estão ao nosso redor, o plano de Deus, o casamento é indissolúvel. É até que a morte os separe. Por isso que nos votos tradicionais do casamento nós falamos, até que a morte vos separe. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Agora, imagine se estava difícil. Parece que Jesus agora vai estreitar um pouco mais esse caminho. Quando eles voltam para casa, eles estão com Jesus, verso 11 e verso 12, diz assim, e ele, no particular, disse aos seus discípulos, quem repudiar ou quem se divorciar da sua mulher e se casar com uma outra mulher, comete adultério. Palavras de Jesus. E se uma mulher, perceba que Jesus expande aqui, a conversa dos discípulos, o machismo dos discípulos, era só o homem, Jesus diz, mas também uma mulher, falando agora num contexto fora de Israel, para os gregos, se uma mulher repudiar o seu marido, se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, comete adultério. É assim que Jesus ensina sobre o casamento, sobre o divórcio e sobre o recasamento. É óbvio que nós, como eu disse no começo desse sermão, nós temos outros textos que nós devemos analisar. Mas aqui nesse texto Jesus está dizendo, o casamento é indissolúvel. E quem se divorciar e casar com uma outra mulher ou com outro homem, comete adultério. E adultério na Bíblia tem um significado literal, aqui é literal mesmo. O adultério aqui é uma prática, é um ato sexual reprovado por Deus. O sexo, na perspectiva bíblica, é algo sagrado, é algo bom, é algo que foi criado por Deus, mas ele tem uma limitação, ele foi criado para dentro do casamento e não para fora, e não para extrapolar. Por isso que a Bíblia nos ensina que o sexo é algo criado e dado de Deus para os homens. Nós não acreditamos que o sexo é pecado, nós não acreditamos que o sexo é de Satanás, nós não acreditamos que o sexo é uma perversão, nós não acreditamos nessas coisas do sexo, nós acreditamos o que a Bíblia diz sobre o sexo, santo. Santo porque foi criado por Deus, para um propósito que glorifique o nome de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui, se extrapolou, se saiu do casamento, é adultério, é ato ilícito, reprovado por Deus. Mas também
A questão do adultério tem um sentido aqui, um significado na Escritura espiritual. Todas as vezes que Israel abandonava o Senhor, todas as vezes que Israel se virava contra o Senhor, todas as vezes que o povo de Israel se rebelava contra o Senhor, Deus os chamava de adúlteros. Porque o adultério também revela a dureza do coração. Uma pessoa de dureza de coração, uma pessoa que não quer obedecer o Senhor, uma pessoa que está se afastando do caminho do Senhor, essa também é uma pessoa que está caminhando para o adultério, e o adultério espiritual certamente vai levar para o adultério literal. A exortação de Jesus é solene. Olha para o fundamento, olha para a palavra de Deus. Deus criou o casamento, Deus criou o propósito do casamento. Qualquer distorção, qualquer invenção, qualquer ação que venha para separar, não procede de Deus, não é o plano de Deus. Eu quero terminar com 3 aplicações. Minha primeira aplicação: se você que está me ouvindo essa noite, se você é uma pessoa divorciada, e você é uma pessoa recasada, se você passou por esse momento, se divorciou e se casou outra vez, talvez você esteja imaginando aí: pastor, eu entendi, o que eu faço então, pastor? Qual é a minha situação? Talvez você pode ficar até preocupado ou desesperado: e agora então eu vou sair daqui, vou para a casa dos meus pais, a minha mulher vai para a casa dos seus pais, nós temos filhos, e os nossos filhos, o que nós devemos fazer agora, pastor? Calma, pare. Ouça o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. A primeira coisa que você tem que fazer é voltar os teus olhos e o seu coração e ver para todo aquele processo anterior, talvez aquele processo doloroso, e você reconhecer se houve algo pecaminoso da sua vida, se você foi o agente do divórcio, se você foi alguém que cometeu erros graves para que o divórcio pudesse chegar no seu casamento anterior, você precisa parar e se arrepender e pedir perdão ao Senhor e confessar isso diante do Senhor, para tratar de uma vez por toda isso com o Senhor, para que isso não fique ferindo o seu coração, remoendo. Você precisa reconhecer que: Senhor, eu falhei lá atrás. Talvez você nem crente era. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão ao Senhor. Talvez você já tenha feito isso. A segunda coisa muito importante para você fazer é talvez você, com discernimento, com sabedoria, com humildade, talvez perceber que você não teve participação nisso, você foi deixado. Você lutou contra o divórcio, mas o seu marido te abandonou, a sua mulher te abandonou. E você tem que acalmar o teu coração então, e você ter a consciência, pedir para Deus sondar o seu coração, e Deus ver o seu coração, e entregar toda essa atitude àquele que julga as causas de maneira sábia, santa, e conhece todas as coisas. Aquieta o teu coração. Mas em terceiro lugar, você precisa tomar posse do perdão de Jesus. Você tem que viver como alguém que foi perdoado por Jesus. Se você já confessou os seus erros, se você já entregou os seus equívocos, os seus pecados na mão do Senhor, você tem que receber o perdão. Viver como um perdoado, como uma perdoada, e não viver como essa marca. E não ficar pensando que Deus te aceita ou Deus te rejeita porque você fez certo ou porque você fez algo errado. O que faz Deus te aceitar é a obra de Jesus, é somente pela graça, não é pelo que você fez ou deixou de fazer, se fez certo ou se fez errado. A nossa salvação é puramente pela graça. Receba o perdão que Jesus emanou na cruz por você. Pare de ficar sendo atormentado. Se você tem sido atormentado achando que você é um adúltero ou você é uma adúltera, e se você é um crente do Senhor Jesus, isso é obra de Satanás, isso é um ataque de Satanás. E eu repito, se você já confessou, se você já pediu perdão ao Senhor,
tome posse e rejeite toda essa obra. Você não deve viver com essa marca. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você tropeçou, você caiu, mas você se levanta. Você vive agora para a glória de Deus. Não deixe seu esposo, seu segundo. O casamento que você está vivendo agora não é para você abandoná-lo. Não é para você estragar um casamento agora, abandonar seu marido, seus filhos, sair da sua casa sem rumo, perdido. Não, não, Deus quer que você, a partir de agora, conserta a tua vida, viva com teu marido, com teu esposo, com os teus filhos, ensine a verdade para os seus filhos, mostra, seja humilde, os seus erros, os seus pecados, mas tome posse do perdão e viva para a glória de Jesus. Faça o certo, e o certo a fazer é permanecer com o seu esposo, com a sua esposa, se você é casado com ele ou com ela. Mas há uma segunda aplicação aqui, e a minha segunda aplicação aqui é para os adolescentes. Você adolescente que me ouve, jovem, ou até mesmo um adulto que é solteiro ou solteira, casamento é uma instituição. Casamento é o plano de Deus e é algo muito sério, não é uma brincadeira, é um ajuntamento com a bênção de Deus, com a presença de Deus, é feito em nome de Deus. Deus é a testemunha dos seus votos ali, e a Bíblia diz que aquele que não vai cumprir os votos diante de Deus é melhor que não cumpra. Então seja humilde. Se você pensa no casamento, peça conselho para os seus pais, peça conselho para os seus pastores, peça conselho para homens e mulheres da igreja que são mais maduros por você. Não deixa ser guiado simplesmente por teu coração, porque uma vez que você está debaixo de uma união e se tornou uma só carne com um homem, com uma mulher, isso é indissolúvel, isso é para uma vida inteira de caminhada juntos. Então tome muito cuidado. Não seja iludido pelo seu coração, busque sabedoria na palavra de Deus, busque bons conselhos. O casamento é uma aliança diante de Deus inquebrável. A sociedade está colocando na sua cabeça, jovem, adolescente, solteiro, que se casou, deu certo, descasa. Não, a Bíblia está dizendo, é algo para a vida. Eu quero lembrar ainda você, adolescente, jovem, adulto, solteiro, que o casamento para o crente é somente no Senhor, como disse o apóstolo Paulo. É somente no Senhor, é somente o casamento entre um discípulo e uma discípula de Jesus, um crente e uma crente no Senhor, porque o Senhor também rejeita a aliança em julgo desigual. E nós, os pastores dessa igreja, no nosso documento sobre casamento, divórcio e recasamento, nós já declaramos que nós não faremos o casamento em julgo desigual, porque nós não podemos pedir a bênção de Deus para aquilo que Deus mesmo já rejeitou. Lembre-se disso, jovem. Lembre-se disso, solteiro, solteira, adolescente. O casamento é só no Senhor. É só com um crente no Senhor, uma crente no Senhor. Mas por fim, quero terminar. Se você que me ouve é um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, e está vivendo, é casado, numa crise no casamento, talvez uma turbulência está batendo no seu casamento, talvez você está vivendo dias maus, dias difíceis, dias de intensos problemas. Eu quero relembrar a você o que a palavra de Deus disse, que o divórcio não é uma saída. Antes de pensar no divórcio, volte para o fundamento da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai lembrá-lo. Deus odeia o divórcio, Deus não criou o divórcio. O divórcio é por causa do pecado, por causa da dureza do coração. Portanto, seja humilde, peça perdão, perdoe, peça ajuda, busque auxílio, busque irmãos mais maduros na fé, busque seus pastores, busque a reconciliação, pague o preço, custe o que custar, lute pelo seu casamento, porque você estará lutando pela verdade de Deus na sua vida, e se necessário for uma vida de abnegação, o faça,
em prol da palavra de Deus, porque divórcio não é uma possibilidade para um crente, para uma crente no Senhor Jesus. Seja humilde, tire isso da sua mente e do seu coração, porque Deus odeia o divórcio. Mas veja como tudo isso vai terminar. Olha como é bom sermos lembrados do Evangelho. A Santa Escritura, a palavra de Deus, ilustra o relacionamento de Jesus com a igreja, com um relacionamento de casamento. A Bíblia diz que Jesus é o noivo e a sua igreja é a noiva. E diz que esse noivo, Jesus Cristo, amou a sua noiva, a igreja, a ponto de ir na cruz e se entregar por ela e morrer por ela, de tanto amor. E esse noivo que é Jesus ainda cuida da noiva, ainda ama a noiva, ainda serve a igreja, ainda serve a sua noiva e está ainda investindo nela, preparando-a. Esse é o noivo fiel. Aquele que disse que vai ser fiel à sua noiva até o fim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz: mesmo se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas a pergunta é, e a igreja? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando das paredes, estou falando de você e de mim. Você que é crente no Senhor Jesus. E a igreja, coloque o seu nome, coloque o meu nome aqui, tem amado o noivo como ele merece. A noiva que somos nós, você e eu, a igreja, coloque o seu nome aqui. Tem servido ao noivo como ele merece, tem demonstrado amor ao noivo como ele merece, tem demonstrado a gratidão pelo cuidado do noivo como ele merece. Não, nós temos falhado. Muitas vezes nós temos falhado. Nós temos sido infiéis, temos procurado os outros amantes e amores, ao invés do amor verdadeiro do noivo. Mas a palavra de Deus afirma que Jesus, como noivo, nunca vai se divorciar da sua noiva. Que palavra poderosa de esperança para nós. Jesus disse que Ele jamais vai nos abandonar, jamais nos deixará, jamais se divorciará de nós, jamais nos mandará embora. E veja, Ele tem motivos para fazer isso, porque nós somos uma noiva complicada. Nós somos cheios de pecado, como eu disse, cheios de outros amores, nós somos infiéis, mas Ele não vai nos despedir, Ele não vai nos dar o divórcio, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama, Ele nunca vai se divorciar de nós. E eu queria convidar você a olhar para esse noivo Jesus. O reflexo, como é o tema do meu sermão, o reflexo da cruz no casamento. A sombra que vem para nós é de um Cristo que nos ama. Que você pegue essa imagem de Cristo e traga para o seu casamento, para que nós possamos viver dentro dos nossos casamentos, seguindo o exemplo de Cristo, seguindo o amor de Cristo, seguindo o serviço de Cristo, que possamos amar as nossas esposas, que as esposas possam amar os seus maridos, assim como Cristo, se entregar por ela, se entregar por ele, a abnegação, para que a glória de Deus, para que a glória do eterno Deus se manifeste na vida dos casados, para que vivamos ao reflexo, a imagem, com os olhos na cruz, como um exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai escrever, porque o amor de Cristo nos constrange. Que eu e você nessa noite possamos ser constrangidos pelo amor de Cristo, mas que eu e você também possamos ser encorajados pelo amor de Cristo. Ele não nos deixará, nós também permaneceremos junto à nossa esposa, junto ao nosso marido,
vocês também, que darão esse passo no futuro, permanecerão junto ao seu esposo, junto à sua esposa, por amor a Cristo, como um reflexo da obra de Cristo na cruz do Calvário. E que Ele nos abençoe e fortaleça as nossas famílias. Quando titubearmos, quando perguntarmos sobre questões de divórcios e recasamento, voltemos ao fundamento, que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.